queria pedir que parasse a conversa agora, por favor. Por favor. E eu acredito que a principal forma que nós temos que entrar diante do Senhor numa noite como essa é com o nosso coração quebrantado. O Senhor sabe que aqui chegou pessoas preocupadas, ansiosas, pessoas decepcionadas, pessoas magoadas, pessoas feridas, pessoas chateadas. O Senhor conhece o coração de cada um aqui nesse lugar. E Ele está disponível para trazer cura sobre você, para trazer libertação sobre você. E o que Ele quer de cada um de nós é que nós venhamos nos dobrar diante dEle, reconhecendo a soberania dEle, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo que Ele é suficiente para essa situação que você chegou aqui nessa noite. Reconhecendo que Ele é a resposta, que Ele é a solução, que Ele é aquilo que você precisa. A sua resposta, o que você precisa, não vai vir de mim e não vai vir de nenhum de outro pastor dessa igreja, mas ela vai vir de Jesus, através do Espírito Santo nessa noite. Então eu quero convidar você, vamos nos quebrantar diante dEle agora. Você que pode, você que é capaz de dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos agora na presença do Senhor. Ele está aqui para responder, Ele está aqui para curar, Ele está aqui para salvar, e Ele quer tocar na sua vida, igreja. Oh, oh, Jesus. Senhor, nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos sair daqui pessoas melhores do que nós entramos. Nós precisamos sair daqui curados. Nós precisamos sair daqui libertos. Nós precisamos sair daqui cheios do Espírito Santo. E por isso nós nos dobramos diante do Senhor. Receba a nossa adoração. E quebrantamos o nosso coração e dizemos: Senhor, Jesus, Senhor, só Tu és. Senhor, toca as nossas vidas. Só Tu és o nosso Deus. Olha para nós, Senhor. Te bendizemos. Perdoa o nosso pecado. Gera arrependimento no nosso coração. Um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro. Mas que sejamos daqui arrependidos, limpos, prontos, preparados para viver um avivamento. Seja entronizado neste lugar. Convidamos, és bem-vindo entre nós. Convidamos, és bem-vindo, te convidamos. Igreja, a chave do avivamento é o quebrantamento, é o arrependimento. É tempo de nos arrependermos, é tempo de colocar a boca no pó. Jesus, olha para nós. Olha para a tua igreja nessa noite, Jesus. Olha para aqueles, Senhor, que estão aqui aquebrantados, arrependidos, que reconhecem que precisam do Senhor, Jesus. Nós te clamamos, ó Deus. Nós te clamamos, Senhor, vem, Jesus. Liberta-nos, ó Deus, das nossas mazelas. Liberta-nos, ó Deus, dos nossos pecados ocultos, Senhor. De situações, Jesus, que o Senhor conhece. Que precisamos ser limpos, que precisamos ser libertos, ó Deus. Nos prostramos diante do Senhor e reconhecemos que precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é o Senhor. Verdadeiramente queremos te conhecer, pois só Tu és o Deus eterno.
Tu és santo, 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 santo. Diga: santo, 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 santo é o Senhor. Pois santo, 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 santo é o Senhor. Dizemos que santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Na tua presença dizemos que é santo, que é santo. Santo é o Senhor. Pois santo, 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 santo é o Senhor. E na tua presença nós somos renovados. Na tua presença nova criatura somos. Ai, na tua presença um cântico novo nós cantamos, pois santo, santo é o Senhor. E santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Erga sua voz e diga: seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, tua glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos, poderoso Deus. Só tu és. Minha alma anseia por ti.
seja todo louvor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh! Poderoso tu és, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Pois tua é a honra, tua é a glória, e teu é o louvor. Pois tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor. Pois tua é a honra, tua é a glória, teu é o louvor. E se eu me humilhar diante do teu altar, os teus ouvidos ao meu clamor. Nós clamamos e mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender que se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. E se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E se eu me humilhar diante do
fonte, minha colheita. Aleluia! Uma salva de palmas a Jesus. Adore a Ele. Nós te exaltamos e nos diminuímos, Senhor, pois só Tu és o Deus eterno. Aleluia, te adoramos, te adoramos. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu te direi se vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Não compreendo os Teus caminhos, mas Te darei a minha canção. Doces palavras Te darei. Me sustentas em isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. Eu quero estar e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da Tua face é tudo que eu preciso.
Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Oh, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti e nós dizemos que não somos nada e Tu és tudo. Te adoramos, pois Teu nome é lindo. Sim, pelo que é, nós te adoramos, não pelo que podes fazer. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Por isso, Senhor, nós viemos aqui, Deus, não simplesmente por uma religião, mas pela Tua presença, Deus. Senhor, nós desarmamos, Jesus, de tudo que nós temos lá fora, Deus, e nós nos prostramos diante do Teu amor, pois Tu és tudo que nós temos e és tudo que queremos ter. Eu posso ver o amanhã, na Tua presença eu vou estar, e eu declaro, seremos felizes com Teu amor. Eu declaro, na Tua graça. Eu quero sair do raso, quero mergulhar. Erga sua voz e diga que Ele é santo, que você quer mais dEle. Erga sua voz e o adore, não fique parado. Deixa Ele ouvir. Senhor, queremos mais do Teu amor, queremos mais da Tua presença, queremos estar ao Teu lado, queremos estar. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. E tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei e tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Diga mais uma vez, tudo entregarei.
queremos ouvir a Tua voz neste momento. Nós já estamos livres de tudo. Nós já entregamos tudo a Ti, Deus. Senhor, é tão lindo ouvir os instrumentos. É tão lindo ouvir as vozes Te adorando, Jesus. Senhor, deixa-nos ouvir. Deixa-nos ouvir da Tua voz, Jesus. Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, com um coração limpo. Senhor, nós entregamos tudo aos Teus pés. Deixa-nos ouvir. Se você deseja, clame por Ele. Diga: Senhor, deixa-me ouvir a Tua voz, Jesus. Peça a Ele se você deseja. Se você veio aqui só para mais um culto de domingo, espera aí um pouquinho que tem gente querendo ouvir a voz do Senhor. Tem só um pouquinho de paciência, porque a gente crê que a gente vai ouvir. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém. Pode se assentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Eu quero só compartilhar com você aqui o livro de Atos, capítulo 2, versículo 16, diz assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Igreja, eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor está às portas. O arrebatamento acontece muito em breve, muito em breve.
Mas o derramar do Espírito Santo de Deus, ele vai vir sobre toda a igreja de Deus na terra. Eu não estou falando sobre aquele que frequenta uma igreja, sobre aquele que tem uma religião, mas sobre aquele que é igreja do Senhor. Aquele que está com as suas vestes limpas, preparado, santificado. O arrebatamento virá e nós vamos estar prontos para a honra e glória de Jesus. Por isso é tempo, igreja, de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Espírito Santo possa nos encher, para que a nossa vontade não venha nos dominar, para que o nosso querer não venha dominar as nossas vidas, mas que o Espírito Santo possa encher nós e possa transbordar através de nós e impactar essa geração e salvarmos pessoas e salvarmos aqueles que estão próximos de nós. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar a igreja a trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Com esse entendimento, irmãos, dízimos e ofertas é um princípio do Senhor. Não é um princípio estabelecido por uma igreja ou por um pastor, mas é um princípio de Deus, é um mandamento do Senhor. Quero desafiar você a trazer agora seus dízimos, sua oferta. Pode se levantar, trazer aqui, as cestas estão aqui. Amém? Com essa liberdade no Espírito, que você possa cumprir esse mandamento, guardar o seu coração. Igreja, guarde o seu coração nesses dias, guarde os seus olhos, guarde a sua boca, para não pecar contra o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor Luiz Rafael. Amém? Estenda suas mãos para cá, igreja. Vamos orar pelo pastor. Pastor Luiz Rafael tem algo de Deus para compartilhar conosco essa noite. Vamos orar para que o Espírito Santo possa usar a boca dele. Amém? Estenda suas mãos para cá em fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós pedimos que o Senhor use a vida do pastor Luiz Rafael. Que o Espírito Santo possa falar através da boca dele para a tua igreja nessa noite. E que possamos ser cheios, ó Deus, com a palavra que ele há de trazer para nós. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui essa noite, faz assim, deixa eu ver você. Glória a Deus. Quero dizer para você que vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Sintam-se em casa. Eu quero também orar antes de começar, mais uma vez, pedindo ao Senhor que tudo aquilo que for feito aqui essa noite possa ser feito para a honra e para a glória dele. Amém? Ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua presença, para que nós pudéssemos proclamar a palavra do Senhor, não conforme a minha sabedoria, não conforme o meu conhecimento, mas conforme a sabedoria e o conhecimento que procedem do trono da graça. Pai Santo, no nome de Jesus, eu ainda quero dizer para o Senhor que neste lugar não há espaço para nós dois, há espaço apenas para o Senhor. E que nesta noite eu possa, ó Deus, estar totalmente submetido à tua gloriosa e majestosa vontade, para que o Senhor possa apenas fazer de mim um instrumento para glorificar o teu nome nesta noite e proclamar as verdades eternas e imutáveis do Evangelho acerca do Senhor, do teu Filho e do teu Espírito Santo. Pai Santo, em nome de Jesus, faça com que o teu nome receba toda a honra e toda a glória neste lugar esta noite. E você que é a igreja diz amém, aplauda o nome do Senhor. Amém. Glorificado seja o nome de Jesus. Queridos, essa palavra que eu vou ministrar aqui essa noite diante do Senhor é uma palavra que já há muitos dias Deus estava falando comigo ao meu coração, falando, olha, pegue esta palavra que eu já dei para você e comece a ler essa palavra.
E eu fiquei protelando alguns dias em não pegar essa palavra, quando de repente o pastor Ender falou, olha, você vai ministrar para a igreja no domingo à noite. Então eu entendi que eu não estava dando até aquele momento ouvidos à voz do Senhor. E eu entendo que Ele quer falar com você nesta noite, porque a sua palavra é aquilo que vai transformar a sua vida, e não só a sua vida aqui, mas vai transformar a sua eternidade depois daqui. E somente a palavra do Senhor tem esse poder para trazer libertação para os cativos. E para você que gosta de anotar, trouxe o seu caderno, o título da mensagem é Jesus, o verdadeiro Messias, e as credenciais do Messias. Quando nós ouvimos as pessoas falar acerca de Jesus, muitas vezes as pessoas falam acerca de Jesus e que elas têm Jesus, porém elas não falam com o entendimento que vem da palavra de Deus. Elas não conhecem, a maioria das pessoas, elas não conhecem Jesus conforme diz a Escritura. E para que nós possamos ter uma vida espiritual saudável, para que nós possamos ter uma vida espiritual que glorifica o nome de Jesus, é necessário que nós conheçamos de forma perfeita e plena quem é Jesus, porque Deus enviou Jesus, qual é o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, e conhecer Jesus conforme diz a Escritura. Porque se essas verdades elas não fizerem parte da nossa vida, nós não conseguiremos de forma alguma romper espiritualmente e também não conseguiremos entrar na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. É necessário que a igreja e que o mundo saiba de fato quem é Jesus. E desde que Deus criou o mundo, Ele teve um objetivo principal, que é revelar o seu Filho ao mundo. E é revelá-lo de forma que aquele que viesse receber o seu Filho pudesse não só ter a vida eterna, mas pudesse ser uma pessoa que pudesse andar verdadeiramente livre do pecado. Mas às vezes o que nós vemos no dia a dia hoje, o que nós vemos ao que as pessoas estão vivendo e preferem viver, é viver uma vida em pecado e enganar a si mesmo dentro das igrejas, pensando que estão vivendo uma vida de acordo com o Evangelho, enquanto elas não estão vivendo uma vida de acordo com o Evangelho. E aí você pode me perguntar, pastor, o que vem a ser Messias e por que esse título? Porque certa vez lendo as Escrituras, eu descobri que os judeus, às vezes a gente pensa que os judeus não queriam conhecer o Messias e não se importavam em conhecer o Messias, que quer dizer também Cristo ou ungido. Mas eu percebo que lendo as Escrituras, eles estavam o tempo todo, porém de forma enganosa, querendo saber quem era o Messias, e eles muitas vezes até mesmo importunavam a Cristo, pedindo a Ele um sinal, para que eles pudessem ter certeza de que se Ele realmente era o verdadeiro Messias que havia de vir ao mundo. E nós vemos que, lendo as Escrituras, nós podemos conhecer Jesus, o verdadeiro Messias, e podemos conhecer as credenciais, ou seja, aquilo que Jesus carregava consigo mesmo, que comprovava que Ele era o Messias, e que Ele é o Messias para toda a eternidade. O Salvador da igreja, o meu Salvador e o seu Salvador. A palavra Messias, ela vem da palavra no hebraico que quer dizer ungido, libertador. Então, esse libertador, ele vem sendo anunciado, ainda que de forma não muito explícita, desde o Antigo Testamento. E Deus, na sua presciência, Ele foi anunciando através dos profetas de forma gradativa, e cada profeta, na sua particularidade, ungido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, ele trouxe uma característica específica do Messias. Um profeta, de repente, começava a falar e falava pelo Espírito que o Messias viria
humilde montado em um jumento, filha de jumentinha. Zacarias capítulo 9, verso 9. Depois vinha outro profeta e dizia que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome se chamaria Emanuel. Isaías capítulo 7 e 6. E nós vemos que gradativamente, cada profeta, ele anunciava ao mundo uma característica do Messias. E quando Jesus veio, quando as pessoas olhavam para ele, muitos pensavam e afirmavam ser ele um profeta, e de fato ele foi um profeta, mas ele foi muito mais do que um profeta. Muitas vezes as pessoas olhavam para Jesus e queriam fazer dele rei, e de fato ele foi um rei, porém foi muito mais do que um rei. E ele também foi um sacerdote. Porque como sacerdote, os sacerdotes eles representavam alguém que comunicava Deus aos homens, representava Deus diante dos homens, e isso ele fez de forma perfeita, comunicando a verdade. E eram esses 3 ofícios que chamavam a atenção a respeito para que eu e você também pudéssemos conhecer acerca da messianidade de Cristo. Messias significa o ungido, Cristo em grego significa o ungido, ou escolhido, alguém enviado para libertar. E foi para isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que Ele pudesse me libertar e libertar você que aí está me ouvindo essa noite do pecado, das amarras de Satanás, para que nós pudéssemos não só andar em novidade de vida, mas para que nós pudéssemos desfrutar das maravilhas celestiais e de uma vida de comunhão íntima com Deus. O problema é que muitos de nós não querem entender que uma vida com Deus vai muito além de palavras, vai muito além de sentar num banco de uma igreja no domingo de manhã e no domingo à noite. Uma vida com Deus requer transformação. Uma vida com Deus, a pessoa que você olha para ela e vê que ele conhece Jesus, o libertador, o Messias, você anda com essa pessoa e percebe que ela, de fato, foi transformada pelo poder do Espírito Santo. Só que muitas vezes nós preferimos viver escondidos, praticando aquilo que desaponta o Salvador, do que vivermos uma vida de forma plena em Deus. E como eu estava dizendo, Deus, Ele veio manifestando de forma gradativa acerca de Jesus, revelando no Antigo Testamento, no decorrer do tempo, e cada profeta ali foi a ele revelado uma característica do Messias. E eu quero que você abra comigo em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 15. Deuteronômio 18, verso 15, Deus deu para Moisés uma das características do Messias, que é Jesus. Deuteronômio 18, 15 diz o seguinte: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, a ele vocês ouvirão. Quando nós lemos essa escritura, principalmente por causa do tempo que isso foi dito, e eu quero que vocês corram lá para Atos, no capítulo 3, Atos capítulo 3, e lemos essa escritura, nós percebemos que dificilmente e possivelmente essa escritura se referiria ao Messias. Mas quando nós vemos Pedro anunciando a verdade para diversas pessoas, e no final do discurso dele, quase 3.000 pessoas aceitam a Cristo depois de ouvir Pedro. Pedro, em seu discurso, ele se refere a essa escritura, dizendo que ela se refere a Cristo. Atos capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte: disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim,
a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Verso 23, e acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminado do meio do povo. Então Deus, ele designou Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, para vir ao mundo para trazer vida e salvação para cada um de nós que aqui à noite está sentado, nessa noite, para cada um de nós que aqui está presente. Ele designou ele como Senhor, Salvador, ele designou ele como Messias, e Pedro diz que essa escritura se refere a Cristo. Quando ele termina de pronunciar isto, diversas pessoas se convertem ao Senhor, mas chama a atenção ele dizer que aquele que não ouvir esse profeta será morto. E essa escritura ainda tem o mesmo valor para mim e para você. Porque se nós não dermos ouvidos para as palavras de Jesus, nós seremos mortos. E mortos espiritualmente, nós estaremos perdidos. E não existe outro que pode nos dar a vida eterna e pode transformar a nossa vida além de Jesus Cristo. Porque foi Ele aquele a quem Deus designou para que nós pudéssemos ouvir. E se eu e você endurecermos os nossos corações e não ouvirmos a palavra que procede da boca de Jesus Cristo, nós estaremos perdidos e nós iremos morrer, porque esta é a escritura que nós acabamos de ler essa noite. E eu pergunto para você, querido irmão e querida irmã, querido visitante, você tem ouvido as palavras de Jesus Cristo? Estas palavras, elas são aquelas que transformam. Quando eu estava estudando essa mensagem, lendo essas passagens, todas essas passagens, por diversas vezes eu precisava parar, porque eu caía em lágrimas e não conseguia prosseguir, porque eu entendia e ficava dizendo: Senhor, obrigado por tão grande privilégio, privilégio que a igreja precisa entender e conhecer e saber da importância desse privilégio. Porque se nós não entendermos de forma profunda o evangelho do Messias, nós estaremos perdidos como o mundo está, porque a Escritura diz, se é com dificuldade que o justo é salvo. Onde estará o ímpio? Sim, o ímpio no dia do juízo. É com dificuldade, queridos, que nós somos salvos. A nossa luta é diária. Então nós precisamos estar sempre voltados com a nossa fé, olhando para o autor e consumador da nossa salvação, que é Jesus. Nós podemos fazer a maior quantidade de atos benéficos, atos bons, atos de carisma, de bondade. Porém, nada disso que nós fizermos poderá nos garantir o perdão dos pecados ou a nossa salvação, porque nós temos alguém que garantiu isso para nós lá na cruz do Calvário, e esse alguém tem nome. Se chama Jesus Cristo, o Messias. Aquele a quem Deus designou para trazer vida para mim e para você. E nós vemos que também Deus revelou outra característica para outro homem de Deus, que foi Davi. Deus promete a Davi que o seu reino, ele faz uma aliança com Davi, dizendo que ele havia feito uma aliança com a descendência dele, e o trono dele perduraria de geração a geração. E eu gosto muito de ler essa passagem, queridos, sabe por quê? Aleluia! Volta comigo ali em 2 Samuel, capítulo 7. Porque quando você vai ler essa escritura, 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 e 13, Deus ali está dando algumas instruções para o rei Davi. E ele fala algo que me chama a atenção, porque quando nós lemos essa escritura, nós acabamos pensando que aquela mensagem se referiria a Salomão ou a Roboão, filho de Salomão, que sucedeu Salomão no reino de Israel. Mas quando você lê essa escritura de uma forma mais profunda e com mais atenção, você vai perceber que ela não se refere a Salomão. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, diz o seguinte: Deus está dizendo:
essas palavras para o rei Davi através do profeta Natã, verso 12: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e eu vou estabelecer o teu reino. Verso 13: este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E aí, quando nós lemos, nós percebemos que Deus, primeiramente, Ele está falando a respeito de Salomão, que de fato sucedeu seu pai no trono. Mas, quando você vai ler essa escritura lá em Atos capítulo 2, verso 29, eu quero que você volte lá comigo. Atos capítulo 2, verso 29. Atos 2, 29 diz o seguinte: irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Amém? Que não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, quando você vê Pedro trazendo um entendimento a respeito dessa passagem, ele diz o seguinte: olha, quando foi isso anunciado a Davi, foi anunciado para ele a respeito da ressurreição de Jesus, e está falando do descendente que Deus havia prometido que ocuparia o seu trono. E esse descendente tem um nome e se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que Deus também constituiu rei e ungiu como rei. E nós vemos que a promessa do Messias, ela sempre esteve ligada a duas colunas da história de Israel. Primeiro, Abraão. Segundo, Davi, que nós já falamos. Lá em Gálatas 3:8, a palavra do Senhor diz o seguinte, que Deus, quando disse que abençoaria as pessoas por intermédio de Abraão, diz o seguinte, que havia pré-anunciado o evangelho a Abraão. Depois, o Senhor, ele diz que ele tinha estabelecido o concerto dele entre ele e a semente de Abraão. E é muito interessante que nós precisamos prestar atenção nos pormenores das Escrituras, porque lá diz que havia o Senhor estabelecido uma aliança entre ele e a semente dele, e não as sementes dele. Porque Deus estava referindo-se a um só, que é Jesus. Por isso, para que nós possamos entrar na família de Deus, nós precisamos deixar Jesus entrar na nossa vida, porque a promessa foi feita a Ele, e para que eu e você possamos experimentar dessa promessa, nós precisamos estar com Cristo dentro de nossas vidas. Amém? Porque a promessa foi feita a Ele. E se eu quero experimentar dessa promessa, eu tenho que estar em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda, diversas situações foram acontecendo, como eu já disse no início, Deus havia revelado uma característica do Messias a cada profeta, e algumas dessas características podiam fazer com que os religiosos da época, os estudiosos das Escrituras, conhecessem Jesus e vissem nele o Messias, porque estavam claras as referências acerca do Messias, que dizia que ele deveria nascer de uma virgem. Isso está lá em Isaías capítulo 7, verso 14. Eles, examinando as Escrituras, eles também poderiam ler que a Escritura diz que que nasceria para o povo de Israel um Redentor, porque diz que de Sião viria a salvação, a redenção. Isso está lá em Isaías 59, 20. Se você ler Lucas capítulo 2, verso 11, lá vai dizer o seguinte, que hoje vos nasceu na cidade de Davi, Jesus, o Salvador. E a cidade de Davi também é chamada de Sião. E essa cidade se chama Belém. O mesmo lugar que nasceu o patriarca Davi, o rei Davi, o mesmo local que nasceu o Salvador.
Todas as profecias na Escritura, no Antigo Testamento, que estão relacionadas ao Messias, se cumprem cabalmente em Cristo Jesus. Nenhuma delas se cumpriu fora da pessoa de Cristo. Então os religiosos da época, assim como nós hoje, podemos ler as Escrituras e ver as características do verdadeiro Messias e pegar essas características e olhar para Cristo, e nós vamos ver todas elas presentes em Jesus. Isso significa que quando nós percebemos que está em Cristo todas essas características e que Ele é o verdadeiro Messias e Salvador e Senhor, nós não podemos recorrer a nenhum outro além dele. Caso contrário, estaremos conscientemente rejeitando a salvação de Deus para as nossas vidas. O plano infalível de Deus acerca da salvação para a humanidade. Deus, Ele criou esse plano perfeito lá na eternidade, apenas pensando em mim e em você. Muitos aqui já se sentiram desprezados em algum momento da vida. Às vezes no trabalho, nos estudos, até mesmo dentro de casa. Mas Deus, lá na eternidade, pensou nesse que já se sentiu desprezado um dia e enviou o seu Filho para te salvar e perdoar o seu pecado. Existe redenção em Jesus Cristo, o Messias. Existe salvação em Jesus Cristo, o Messias. Existe perdão de pecados em Jesus Cristo, o Messias. Existe restauração de casamentos em Jesus Cristo, o Messias. Existe transformação de vidas em Jesus Cristo, o Messias. Não importa qual seja o seu problema pessoal, que você muitas vezes pensou que não havia solução para você, em Cristo Jesus, o Messias, há uma solução. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para Ele simplesmente cumprir alguns requisitos e ir para lá, voltar para o céu de qualquer forma. Ele enviou o seu Filho Jesus, porque Ele sabia que em Cristo Jesus todas as mazelas dos seres humanos poderiam ser resolvidas. Libertação, transformação. E por muitas vezes nós vivemos desapontados com Deus, porque nós não nos mergulhamos na pessoa de Jesus. Outro sinal que nos faz reconhecer quem é Ele, é que Ele seria considerado ou tratado como um estranho pelo seu povo. Quando Jesus veio, a palavra de Deus diz em João capítulo 1, verso 11, que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Eles não conheceram o tempo da visitação deles. E Jesus está visitando você essa noite, é necessário que você conheça o tempo da visitação dele para você. O reino dos céus, irmãos, é algo que está além da nossa compreensão e do nosso entendimento. E muitas vezes nós, por não pensarmos tanto no céu, como nós pensamos nas coisas da terra, nós acabamos andando e vivendo frustrados com as coisas de Deus. Porque nós não entendemos de forma clara que as coisas eternas, as coisas invisíveis são eternas. Aquelas que nós vemos são passageiras. Mas as invisíveis são eternas e é nestas que nós devemos colocar o nosso coração. Deus, Ele é tão glorioso, tão majestoso, que Ele criou um plano que quando você conhece esse plano, você sabe, você percebe que é impossível que tal plano pudesse dar errado, como de fato não deu. O diabo tentou de todas as formas tirar Jesus, o Messias, do caminho da cruz, e ele não conseguiu. E é para lá que eu e você precisamos ir. Porque na nossa morte é que vamos ter vida. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor
e Salvador de toda a terra. E ainda, ele seria zombado, coisa que nós vemos após a sua crucificação. Quando ele foi crucificado, aquelas pessoas que passavam ao redor dele, diz a Escritura, que eles balançavam a cabeça e zombavam dele. Inclusive, haviam 2 ladrões que foram crucificados juntamente com ele, que zombaram dele. Porém, um se arrependeu. Outra característica do Messias. Inclusive, nós vemos um dos centuriões reconhecendo, depois de sua morte, que verdadeiramente ele era filho de Deus. Será que esse centurião conhecia o que a Escritura dizia a respeito de Jesus? Por isso, nós precisamos ir para a palavra de Deus, para que nós possamos conhecer não só Jesus, mas aquilo que Ele fez por nós e aquilo que Ele tem reservado para mim e para você. Amém? Abra comigo lá em Gálatas capítulo 4, verso 4. Eu quero correr porque eu acredito que não vou conseguir terminar a ministração, mas eu espero que Deus possa falar com você através daquilo que você já ouviu até agora. Gálatas capítulo 4, verso 4, diz o seguinte: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, verso 4, ele nos dá uma expectativa de uma pessoa que já existia mesmo antes de ser enviado, porque você não pode enviar alguém que não existe. Então a Escritura diz que quando chegou na plenitude do tempo, ou seja, quando chegou no ponto central da história da humanidade, Deus enviou Jesus Cristo para que Ele pudesse trazer redenção para o homem. E algo que muito me chama a atenção, queridos, é que lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 19, fala a respeito dos profetas que pesquisavam as Escrituras para saber em quais circunstâncias viria o Salvador. E eu gosto muito dessa Escritura porque eles estavam ali fazendo o que nós precisamos fazer, estudando as Escrituras para saber a respeito do Messias e conhecer a respeito do Salvador. E quando eles estudavam, eles estavam querendo saber quais circunstâncias, ou seja, o que estaria acontecendo nos dias deles para que eles pudessem saber, agora o Messias vem. Eu quero inclusive, ler essa passagem para que fique bem claro para a igreja. 1 Pedro, capítulo 1, verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião e quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito que neles estava, a dar de antemão testemunho sobre os acontecimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Aqueles profetas do Antigo Testamento e muitos outros homens, eles investigaram atentamente as Escrituras para saber em qual ocasião e qual circunstância Jesus viria, Jesus apareceria. E o que estava acontecendo e o que deveria acontecer nos dias do Messias, nos dias que o Filho de Deus deveria ser enviado à terra. Então eles estavam estudando para saber, olha, tem que acontecer isso, olha, isso aqui precisa acontecer também. Só que algo que me chama a atenção é que isso não foi percebido somente pelos profetas. Alguns historiadores, dentre eles, o historiador romano Flávio Joséfo, muitos já devem ter ouvido falar, disse o seguinte, ele reportou em seus escritos o seguinte: no primeiro século de nossa era surgiu uma multidão de falsos messias, todos incentivados pela convicção de que havia chegado o tempo de se cumprirem as profecias messiânicas. Um historiador romano chamado Suetônio disse: em todo o Oriente, a antiga e constante opinião de que estava escrito no destino do mundo que da Judéia viriam naquele tempo os dominadores do mundo. Mas a Escritura é a nossa fonte mais confiável, que diz que na plenitude do tempo, exatamente no tempo em que Deus enviou Jesus, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher.
para que ele pudesse dar para mim e para você, e para todos quantos creem no seu nome, a oportunidade de ver a alva, de ver a luz, de termos a vida eterna. Aquele era um momento em que Deus havia predeterminado lá no céu, em que ele enviaria o seu Filho. E segundo as Escrituras, aquele tempo era a plenitude do tempo. Inclusive diz a Escritura que quando Jesus veio, já havia sido começado a contar o final do tempo. Pastor, mas onde é que está isso? Você vai abrir comigo lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, para Deus, quando Jesus veio, no relógio de Deus já estava contando os últimos dias. Por isso, nós, igreja, precisamos estar atentos, porque estamos quase no final dos tempos exatos em que Jesus virá, o Messias virá para buscar a igreja. E nós precisamos ter uma fé genuína em Cristo para que Ele possa, de fato, estar dentro de nós e agindo em nós, para que no dia que Ele vier, Ele venha buscar, de fato, a igreja e eu e você possamos fazer parte dessa igreja gloriosa. Amém? Igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Igreja gloriosa. Sem mancha e sem ruga. Eu gosto muito dessa expressão. Para isso é necessário que nós conheçamos as Escrituras de forma plena. Eu costumo citar sempre um caso de uma jovem que ela colocou no perfil dela, lá no Instagram, né? Hoje é fácil a gente ver isso, cristã, embaixo. Estava escrito assim, pisciana, capricorniana, leonina. Então, não conheceu Jesus, o Messias. Aquele que conhece Jesus, ele não quer experimentar de nenhuma outra fonte. Aquele que conheceu Jesus, ele não precisa de nenhuma outra fonte a não ser a palavra que ele mesmo proferiu. E ele disse, eu não tenho falado nada para vocês que não viesse do meu Pai. E as Escrituras, elas nos levam a andar longe daquilo que Deus reprova. E Jesus Cristo, para que ele pudesse ser conhecido como Messias, foi necessário que ele se esvaziasse de si mesmo e assumisse uma forma humana. E todos conhecem bem essa passagem, que está lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 6 e 11. Para se revelar como o Messias sofredor, descrito lá em Isaías 52, a partir do verso 12 até o verso 15, e do capítulo 53, do verso 1 em diante. O Messias sofredor, que teve o seu corpo moído, amassado, rasgado, para que eu e você pudesse ter vida eterna. Amém? Agora eu quero chamar a atenção da igreja para fato muito importante, é que o povo de Israel, os estudiosos, eles sabiam e conheciam a respeito de várias palavras sinônimas que se reportavam ou se referiam ao Messias, como, por exemplo, o Santo de Israel, o Santo, o Filho do Homem. E eu gosto muito de uma passagem que está lá em Daniel, no capítulo 7, verso 13 e 14, que conta a respeito do Filho do Homem. Daniel tem a visão do Filho do Homem, de alguém que havia recebido de Deus todo o poder, toda a glória, que dominaria sobre os povos, e que era alguém glorioso, poderoso. E todos os estudiosos das Escrituras em Israel conheciam essa Escritura. Mas, quando Jesus vai ter com Nicodemos, se você ler capítulo 3 de João, o Evangelho de João, você vai ver que
quando Jesus começa o seu diálogo com Nicodemos. Nicodemos só tem argumento com Jesus até o verso 13. Ele começa a perguntar, Jesus fala para ele, é necessário que você nasça de novo. Aí Jesus, e ele pergunta, mas como alguém pode nascer de novo sendo já velho? Quando Jesus fala para ele que ninguém desceu do céu, senão o Filho do Homem que de lá desceu, você pode procurar nas Escrituras que você não acha mais nenhum argumento de Nicodemos. Porque ele entendeu e ele sabia que Jesus Cristo, o Messias, estava dizendo para ele, naquele momento, que ele era aquele Filho do Homem reportado pelo profeta Daniel. E todo o povo de Israel sabia que aquele que foi dito lá no livro do profeta Daniel era uma descrição perfeita do Filho do Homem, que era Jesus. E nós vemos Jesus referindo a si mesmo como Filho do Homem por diversas vezes nas Escrituras. Jesus Cristo, o Messias, quando nós falamos que Ele é Senhor e Salvador, nós não falamos de algo simples, porque o nome de Jesus ocorre mais de 600 vezes só no Novo Testamento, ou melhor, no Novo Testamento. O Novo Testamento e toda a Escritura, ela é cristocêntrica. Ela está voltada para Cristo, apontando para Cristo. E as pessoas começam a cercar Jesus e perguntar, olha, você é o Messias? Então Jesus responde para eles, está lá em João 10, eu já disse para vocês, mas vocês não creem em mim. E logo em seguida ele começa a apresentar as credenciais que indicavam ser ele o Messias. Quais são essas credenciais? Como o nosso tempo já está terminando, eu quero apresentar essas credenciais para a igreja. E quero deixar registrado aqui ainda que crer em Jesus, o Messias, é um mandamento de Deus. Se você quer obedecer a Deus, creia em Jesus. Pastor, isso está na Escritura? Está sim. Abra comigo lá em 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3. No verso 23, diz o seguinte, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo. Essa tradução diz que creiamos em o nome do seu Filho, Yeshua, o Messias. Ele é o Messias. Então, se nós queremos obedecer a Deus, é necessário que creiamos em Jesus Cristo. E aí, lá em 1 João 5,1 diz que somente aqueles que creem que Jesus é o Messias podem ser verdadeiramente filhos de Deus. Você pode anotar e depois ler na tua casa. 1 João 5,1. Agora, queridos, eu quero que, para que nós possamos terminar, eu quero simplesmente falar de algo que ocorria nos tempos de Jesus e que aqueles que estavam ao redor de Cristo sabiam disso, porque a sabedoria judaica, com o decorrer dos anos, ela desenvolveu, através dos estudos deles mesmos, algumas características que nós podemos chamar de credenciais que podiam identificar o Messias. E quais foram essas credenciais que podiam identificar que Jesus Cristo, de fato, era o Messias enviado por Deus para Israel, que eles deveriam crer nele? Primeira coisa, somente o verdadeiro Messias para eles poderia purificar um leproso. Naquela época, lepra não tinha cura. Segundo, era necessário que ele ressuscitasse um morto. Está identificando aí? Vocês estão identificando aí, igreja? Estão identificando aí, igreja? Terceira coisa, era necessário que ele curasse um possesso de espírito surdo, mudo e cego. Aí você pode perguntar, pastor, mas onde tem isso na Bíblia? Abra comigo em Lucas capítulo 7, verso 18. Lucas capítulo 7. Antes disso,
Jesus, ele cura um leproso. O leproso chega nele e fala: mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Jesus, estendendo a mão, diz: quero, fica limpo. Aí Jesus diz para ele: olha, não conte para ninguém, mas você vai lá no sacerdote e oferece o sacrifício que Moisés determinou na lei para servir de testemunho ao povo. Então aqui, em primeiro lugar, Jesus estava mandando um recado. E ele manda um recado para pelo menos 3 classes de pessoas. A primeira, ele manda um recado para os religiosos da época. Aleluia! Ele fala: vai lá oferecer o sacrifício. Quando ele oferece o sacrifício, ele está mandando, quem que vai oferecer o sacrifício? O sacerdote. Ele está mandando um recado para os sacerdotes: olha, alguém que se diz ser o Messias me curou, então significa que o Messias chegou. Depois ele manda o recado para o povo em geral, para que sirva de testemunho para o povo. De repente, João Batista começa a ouvir lá da cadeia o burburinho das coisas que Jesus estava fazendo, dos milagres que estavam acontecendo, das pessoas que estavam sendo curadas, cegos vendo, coxos andando, mortos ressuscitando. E João Batista manda 2 discípulos dele lá perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou temos que esperar outro? E veja o recado de Jesus. Lucas 7:18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Verso 20, quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, sabe o que Jesus fez? No lugar de Jesus dizer: olha, sou eu mesmo, a palavra de Deus diz que ele fez o seguinte: na mesma hora, curou Jesus muitas pessoas de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, primeiro ele mostrou as credenciais, e agora ele pega e volta para os 2 discípulos e fala assim: então Jesus lhes respondeu, verso 22, ide anunciai a João o que vocês ouvem, o que vocês viram: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, e o Messias chegou! Glória a Deus! Ali estava dado o recado para toda a sociedade da época. Religiosos ouviram que Jesus chegou. João Batista ouviu que aquele que ele havia pré-anunciado havia chegado. E a sociedade da época ouviu que Jesus havia chegado, que o Messias libertador de Israel havia chegado. Agora aquele povo já não tinha mais desculpa para não crer no Messias, porque as credenciais do Messias foram apresentadas para eles. E nós também não temos desculpa se nós não crermos no Messias, que se chama o Cristo. A decisão é minha e é sua. Por isso, queridos, nós não podemos deixar de crer nas verdades eternas de Deus, porque os sinais verdadeiros do Messias, as credenciais do Messias foram apresentadas, assim como foram apresentadas para a sociedade da época, foram apresentadas para mim e para você. Porque a Escritura diz: como é que eu posso saber a respeito de Jesus? João capítulo 21, verso 30, diz o seguinte: todas essas coisas que foram escritas para que vocês possam crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o libertador, que Jesus é o Salvador, além dele não há outro, e somente ele pode nos dar redenção e vida eterna. Amém? E nós, como igreja, precisamos entender todas essas verdades, porque elas quebram cadeias não só nos outros que estão lá, mas quebram cadeias em nós, nos permitindo andar na direção do Salvador, nos permitindo andar de forma que nós possamos viver na presença dEle.
Eu costumo fazer uma oração ao Senhor: Senhor, eu não quero apenas entrar na tua presença, mas eu quero permanecer nela. Entrar na presença de Deus não é difícil. O que é difícil é permanecer nela. O que é difícil é permanecer na verdade. O que é difícil é eu deixar a minha vontade para viver a vontade de Deus. O que é difícil é eu deixar uma vida de pecados para que eu possa viver a vontade de Deus. Mas se nós conhecermos Jesus, o Messias, nós conseguiremos ir e prosseguir conforme as verdades eternas. Amém, igreja? Então, eu quero deixar para vocês essas verdades. Não vou terminar a ministração, mas eu só quero apenas ler mais uma última passagem para que nós possamos terminar. E essa passagem está lá em Mateus, no capítulo 25, no verso 34. Porque aqueles que deixam uma vida de pecado, eles deixam o mundo, eles deixam uma vida longe do Senhor para pertencer a outro, eles têm a verdadeira vida. Isso está lá em Romanos 7,4, que diz que agora nós pertencemos a outro, aquele que ressuscitou. Amém, igreja? Nós pertencemos àquele que ressuscitou. Amém, igreja? E sabe por que eu e você temos essa garantia? Porque aquele que ressuscitou, ele não morre mais. E aquele que não morre mais pode cumprir as promessas feitas. Por isso, esteja hoje e sempre na presença de Jesus, o Messias. E eu quero dizer para vocês, inclusive fazer um apelo aos alunos da Escola de Remadores, que nós vamos trabalhar isso aqui na escola. Então estejam lá presentes, que lá a gente vai falar sobre todos os pontos. Aleluia. Mas diz a Escritura que Deus lá em Isaías, ele fala o seguinte: olhem para mim e sejam salvos. Diante de mim se dobrará todo o joelho, por mim jurará toda língua. Aí você vê isso escrito lá em Isaías e pensa: poxa, será que isso se refere ao Messias? Você vai pegar o texto paralelo que Paulo interpreta lá em Filipenses. Sabe o que ele fala? Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Aleluia. Toda língua confessará. Então nós estamos diante de uma mensagem que, mesmo dita lá em Isaías, cerca de 600 anos antes de Jesus nascer, cumpriu fielmente em Jesus. E Paulo disse que essa escritura estava se referindo a Cristo, o Messias, o meu e o seu Salvador. Amém, igreja? Então, para terminar, se você tem Jesus como Messias, capítulo 25, verso 34 de Mateus, diz o seguinte: olha só a promessa para aquele que tem Jesus como Messias. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vocês ouviram? Vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a promessa para aquele que tem Jesus, o Messias, como Senhor e Salvador. E nós, como igreja, temos diversas promessas nas quais nós podemos nos deleitar, sabendo que não existe outro Senhor e Salvador além de Jesus Cristo. Flávio Joséfo, ele disse algo, dando testemunho para Jesus. Eu quero que a igreja se coloque de pé. Ele dá um testemunho acerca de Jesus novamente, dizendo o seguinte: apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Essa é a confissão de Flávio Joséfo.
Os mais ilustres dentre os da nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram, mesmo depois da morte. Amém? Eu quero que você aplauda Jesus, o Messias. Glória a Deus.